Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do professor Vanderlei. Aqui hoje, fazendo a revisão de conteúdo, um reforço da aula temática de número 27, a República Romana, parte 1. Vamos lá, vamos iniciar com o nosso primeiro slide. Pois bem, República Romana, parte 1. Objetivos: compreender as instituições da República, analisar a expansão territorial romana e as suas implicações, explorar o conflito ou os conflitos internos que ocorreram durante a República. Seguindo adiante para o nosso próximo slide, país rico, povo pobre. Observe a manchete ao lado. O Brasil é o nono país mais rico do mundo. Apesar disso, não estamos no topo dos países quando o assunto é educação, saúde e segurança. Apesar de muitas diferenças, talvez existam algumas semelhanças entre a sociedade brasileira e a sociedade romana. Vamos verificar isso aí. Concentração de rendas. Uma das explicações é a desigualdade social e a concentração de renda, ou seja, a riqueza nas mãos de poucas pessoas. Pode acontecer de um país ser muito rico, mas, ao mesmo tempo, ter um número enorme de pessoas pobres. A República Romana viveu uma situação semelhante. Roma tornou-se uma cidade muito rica, mas com muitos pobres. Seguindo adiante, vamos falar um pouco sobre a expansão romana para podermos dissertar sobre a realidade romana. Vamos seguir o slide. Expansão romana. Roma começou a se expandir a partir do século II a.C. Antes, Roma havia se expandido para territórios próximos, mas agora chegara em Cartago, no norte da África, além do mundo grego e egípcio. Os romanos consideravam esses territórios uma ameaça e usavam isso como justificativa para expandir o seu território. Quando conquistavam uma região, transformavam aquele território em província, que deveria pagar impostos, além de capturarem parte da sua população para serem escravizados, né, dentro dos domínios de Roma. Voltando aqui para mim. Pessoal, a ideia é o seguinte: Roma usava como justificativa a ameaça que os países, as sociedades da antiguidade à sua volta, né, poderiam ter em relação à invasão do seu território romano. E isso era o que eles utilizavam para convencer a população a entrar em guerra, a utilizar o poder militar de Roma na busca da expansão territorial e da proteção do seu território. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. Expansão romana, analisando o mapa. Por favor, preste atenção no mapa. Olhe as partes que estão coloridas para verificarmos aqui a primeira observação que o slide nos solicita. Identifiquem 3 regiões conquistadas pelos romanos. Ora, essa parte laranja, onde nós temos aí a Galícia, Lituânia, Lusitânia, Espanha, Bética, Gália, Aquitânia, Narbonense, Itália, né, Rétia, Nórdica, Panônia, Dalmácia, Macedônia, Grécia e Sicília, além das ilhas de Sardenha e Córcega, são as áreas que definem hoje o território europeu. E aí nós vamos ter ali, já no limite entre Tácia e Ásia, já o território que é definido hoje como Oriente Médio. E do outro lado do Mar Mediterrâneo, a Mauritânia, a Numídia, a Cirenaica e o Egito. Tá? Toda essa região foi dominada pela República Romana. A segunda questão que o slide nos pede é para identificar o meio de comunicação entre as várias partes do Império Romano. Ora, o meio de comunicação mais eficiente para manter todo o Império Territorial Romano interligado, né, há de convir conosco que é o Mar Mediterrâneo. Quem falou, quem pensou, quem optou pelo Mar Mediterrâneo está correto. Era via mar
que Roma alcançava todas essas regiões conquistadas. Vamos para o próximo slide. Roma, cada vez mais escravista. Nas regiões conquistadas por Roma, as pessoas escravizadas eram capturadas, transportadas até Roma e vendidas aos patrícios romanos para trabalhar em suas terras. As áreas rurais de Roma começaram a ter escravizados estrangeiros como principal mão de obra. Voltando aqui para o professor Vanderlei, e é aí que eu já falei em sala de aula, né? Roma, assim como outras sociedades antigas, né, que capturavam escravos para poder utilizá-los como mão de obra, né, eles tinham a profissão que todo mundo gostaria de ter, a profissão do ócio, a profissão de não fazer nada e ainda ganhar dinheiro com isso, é ou não é? Então, toda a mão de obra da agricultura, da pecuária, né, da manutenção urbana, era feita pelos escravos capturados nas expansões territoriais de Roma. Ok? Vamos para o próximo slide. Empobrecimento da plebe. A plebe, para quem ainda não se lembra, né, significa o povo. A maior parte dos soldados eram plebeus, pessoas com pequenas fazendas. Mas quando esses soldados voltaram das guerras, encontraram um grande problema. Descobriram que estavam pobres. Como ficaram anos nas guerras, distantes da produção, suas famílias tiveram dificuldades para sobreviver e se endividaram. Para sobreviver, acabaram vendendo as terras para os patrícios. Esses aumentaram suas propriedades, enquanto os plebeus ficaram sem suas terras. Voltando para o professor Vanderlei, então o contexto significa o seguinte: enquanto os plebeus, o povo, era utilizado como ferramenta militar para poder expandir o território romano, né, os patrícios iam assimilando as terras desses plebeus que se endividavam para poder fazer uma produção pequena. Não conseguiam pagar suas dívidas, ficavam mais endividados e, por fim, tinham que ceder as suas terras a esses patrícios, né? Homens ricos que enriqueciam cada vez mais com as conquistas romanas e, por fim, conseguiam absorver, né, toda essa região aonde as famílias dos plebeus se endividavam e não conseguiam pagar as suas dívidas. Ok? Vamos para o próximo slide. Latifúndio escravista. As áreas rurais romanas já não eram formadas por pequenas propriedades. A concentração de terras nas mãos dos patrícios fez nascer o latifúndio, uma enorme propriedade agrícola. Além disso, essas terras eram cultivadas por escravizados conquistados nas guerras. Formaram-se latifúndios escravistas. Assim, os plebeus que perderam suas terras não poderiam nem trabalhar nas terras dos patrícios, porque esses preferiram usar o trabalho dos escravizados conquistados nas guerras. Vamos seguir adiante. Êxodo rural. Ou seja, se os patrícios não têm aonde trabalhar e viver, eles vão procurar uma outra área para que isso possa acontecer. Os plebeus empobrecidos, sem terra nem trabalho nas áreas rurais, decidiram ir às cidades em busca de melhores condições de vida. Esse processo de saída do mundo rural para o mundo urbano é chamado de êxodo rural. Mas nas cidades também não havia trabalho, afinal, cada vez mais eram empregados escravizados conquistados nas batalhas. A plebe havia lutado por direitos e agora se encontrava numa situação muito ruim. Continuando, próximo slide. Roma, um barril de pólvora. Uma cidade muito rica, centro de um enorme império territorial, recebendo impostos e riquezas de todo o Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, uma cidade que recebia diariamente centenas de milhares de plebeus empobrecidos, que já não tinham terra nem trabalho, muitos dos quais foram soldados que ajudaram a conquistar a grandeza de Roma. Essa cidade de extremos estava prestes a ver disputas e tensões sociais explodirem. Voltando para o professor Vanderlei, olha só, é óbvio que esse tipo de situação aconteceria sem uma devida organização e distribuição de propriedades nesse sentido. Roma estava montando uma armadilha para a própria Roma.
A partir do momento que você não dava condições de trabalho, condições de subsistência para o povo romano, em um determinado momento, o povo romano explodiria em revolta, não é? Então é isso que estava prestes a acontecer. Vamos para o próximo slide. Escravidão antiga versus escravidão moderna. Os povos conquistados pelos romanos tinham diferentes origens, gauleses, celtas, eslavos e até gregos. Por isso, os escravizados tinham diferentes características físicas, podiam ser loiros, morenos e ruivos, diferente da escravidão moderna do século XV ao século XIX, que escravizou a população do continente africano. Em Roma, não havia características físicas que determinassem quem era escravizado. Na antiguidade, não havia ideia de superioridade racial ou religiosa sobre os escravizados. Eles eram vistos como seres humanos que, por causa das guerras, entraram em uma condição de escravidão. Alguns escravizados poderiam atuar até mesmo como professores para os romanos. Voltando aqui para o professor, olha só, já pensou ter um professor bonitão desse como escravizado para ensinar, né, os filhos dos romanos? Né? Então, essa que é a ideia. Né? Não existia uma justificativa racial para poder ter os escravos, né, nos trabalhos, né, que os romanos disponibilizavam para eles, tá certo? O que acontecia era o seguinte: os escravizados eram prisioneiros de guerra que, para não serem executados ou não permanecerem em prisões, eram colocados no trabalho braçal, no trabalho bruto, né, dentro das cidades. Mas também tinham aqueles, né, escravizados que tinham uma condição intelectual, né, mais evoluída, no caso, professores, arquitetos, eram escravos, mas trabalhavam dentro da sua área, né, de atuação anteriormente na civilização que foi conquistada e que eles viviam. Ok? Vamos para o próximo slide. Lutas sociais. Os milhares de plebeus que viviam em Roma não tinham mais terra, nem comida e nem trabalho. Eles começaram a reivindicar mudanças. A política romana se dividiu em dois grupos: aqueles que defendiam reformas e mudanças para ajudar os plebeus e aqueles ligados aos patrícios, querendo que as coisas permanecessem como estavam. Roma estava à beira de uma guerra civil. Por outro lado, se os plebeus estavam empobrecidos e com fome, não poderiam servir o exército. Mas sem soldados, como Roma conseguiria manter o controle dos territórios conquistados? Com o exército enfraquecido e com tantas brigas internas, a poderosa República Romana dava sinais de crise. Revolta dos escravizados. Nesse slide nós vamos falar sobre um tema muito importante relacionado a Roma. Os escravizados aproveitaram a crise de Roma para lutarem por seus direitos. A maior revolta dos escravizados aconteceu entre 73 e 71 a.C., liberado por um gladiador romano chamado Espartaco, um grego espartano. Os escravizados derrotaram os soldados romanos em algumas batalhas. Assustados, os senadores decidiram acabar com aquele perigoso exemplo, e enviaram uma enorme expedição para derrotar os escravizados. Voltando aqui para o professor Vanderlei, isso é uma história verdadeira que aconteceu e se tornou um épico cinematográfico, né? De décadas atrás, e hoje tem nova versão dessa história, né, numa produção cinematográfica, contando a história dos escravizados que se revoltaram como Roma. Aproveitando que Roma estava enfraquecida, né, dentro do seu controle militar, os escravizados viram a oportunidade de poder escapar do domínio romano, tá? Mas Roma, para evitar que isso acontecesse, né, e desse um exemplo maior para as outras províncias, montou um contingente enorme, tá, militar, e foi de encontro aos escravizados que se revoltaram e finalizou definitivamente essa luta, né, fazendo com que os escravizados que sobreviveram à luta fossem crucificados, né, na estrada que chegava até a Átia, tá? Centenas e centenas de escravizados foram crucificados, né, à beira da estrada que levava até a Átia, para servirem de exemplo para os outros escravizados, né, não se revoltarem contra o domínio romano. Vamos para o próximo slide.
Nessa aula, aprendemos um pouco mais sobre a República Romana, especialmente algumas consequências da expansão romana, como a concentração de terras e o empobrecimento da plebe. Também vimos como essa transformação econômica e social trouxe crises políticas para Roma. Voltando aqui para o professor Vanderlei, finalizamos a nossa aula. Todo esse material estará disponível no nosso grupo de WhatsApp de História. Olha, pessoal, estudem bastante. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor Vanderlei. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!